Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje a Pro trouxe uma aula muito especial, mas espera aí que tem a participação de alguns personagens. Vamos lá, galerinha! Melada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Tudo pica-pau amarelo. Mas acho que vocês devem estar se perguntando, Pro, o que tem a ver Sítio do Pica-Pau Amarelo com aula de matemática? É o seguinte, galerinha, hoje a Pro vai ler um trechinho deste livro, Aritmética da Emília, para vocês. E depois conversaremos um pouquinho sobre isso, combinado? Então, vamos lá. Os decimais. Nesse momento, tia Anastácia apareceu com uma peneira de pipocas rebentadas naquele instante. Quentinhas. Pipoca, minha gente! Todos a rodearam. E até Rabicó, que andava por longe, veio ventando. Pelo menos o piruá, isto é, o milho que não rebenta e fica tostadinho no fundo da peneira, ele havia de apanhar. Emília escolheu as pipocas mais bonitas. Não para comer, pois a coitada não podia, mas para fazer flores. Era de uma grande habilidade para transformar pipocas em lindas flores, que coloria com as tintas de pedreiro. Mas pouco duravam essas obras de arte. Iam todas acabar no papo de Marquês de Rabicó. Ou come tudo. Faça com as pipocas como fez com as melancias, Visconde, sugeriu Narizinho. Impossível, respondeu ele com ar triste. Na velocidade com que estou vendo as pipocas desaparecerem da peneira, estaria eu bem arranjado se contasse com elas para a lição de frações decimais que vou dar agora. Frações ainda, protestou Emília. Ai, que já estou até com dor de barriga de enjoo. Felizmente, essas são decimais, e não das tais ordinais. O ar de tristeza do Visconde se acentuava à medida que as pipocas iam desaparecendo da paneira. Que seria? Emília descobriu o segredo e foi cochichar ao ouvido de Dona Benta. Ele não pode ver ninguém comer pipocas, porque ele é sabugo e as pipocas são feitas de grão de milho, isto é, dos filhinhos dos sabugos. É isso. Dona Benta, profundamente comovida, chamou tia Anastácia em particular e advertiu-a para que nunca mais aparecesse com pipocas quando o Visconde estivesse presente. Ele era sabugo, mas tinha coração. A negra riu-se com toda a gengivada. Tchê,
O mundo está perdido, sim. Sabugo já tem coração, já fala matemáticas, já ensina gente de carne. Tchê! E lá se foi para a cozinha com a peneira vazia, depois de jogar os piruás para o leitão. O Visconde enxugou uma lágrima na palhinha de milho da gola e começou, depois de um longo suspiro, frações decimais. São pedaços de uma unidade divididas em décimos, centésimos, milésimos, milionésimos e em outras partes ainda menores. Uma unidade divide-se em 10 décimos. Um décimo divide-se em 10 centésimos. Um centésimo divide-se em 10 milésimos. Um milésimo divide-se em 10 décimos de milésimos. Assim por diante. Se dividirmos uma peneira de pipocas em 10 partes iguais, cada parte será um décimo da peneira cheia. E esse décimo escreve-se assim, 0,1. E se agora dividirmos este décimo em outras 10 partes iguais, cada nova parte será um centésimo da peneira cheia. E escreve-se assim, 0,01. Se dividirmos esse centésimo em outras 10 partes iguais, cada partezinha será um milésimo da peneira cheia. E escreve-se assim, 0,001. O primeiro zero marca o lugar do número inteiro. Quando está zero, é o que não há número inteiro. Depois vem vírgula decimal. Neste número, 0,2. A leitura é assim, 2 décimos. Neste número, 5,06. A leitura é 5 inteiros e 6 centésimos. A diferença entre as frações decimais e as frações ordinais é que as ordinais dividem as coisas por qualquer número que se queira. Mas nas frações decimais, as coisas só são divididas de 10 em 10. Então, as coisas só são divididas de 10 em 10. Outra diferença está no modo de escrevê-las. Em vez de um número em cima de outro, separados por um tracinho, a fração decimal tem a vírgula. O denominador, ou o número de baixo, está escondido. Não aparece. Assim, 0,1 é a mesma coisa de 1 décimo, ou 1 sobre 10. E 0,01 é a mesma coisa que 1 centésimo, ou 1 sobre 100. Já vimos que nos números inteiros, eles vão subindo cada vez mais, da direita para a esquerda, a partir da casa das unidades. Assim, unidades, milhares, milhões, bilhões, trilhões. Nos números decimais, é o contrário.
A contagem começa da esquerda para a direita. E as casas de uma janela, elas só vão diminuindo. Décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos. Mas essas frações são pedacinhos dos inteiros, de modo que as casas das frações ficam na mesma fila dos números inteiros, separadas apenas pela vírgula. A vírgula é o muro, observou Emília. Sim, é o muro que divide as duas partes da vila. Assim, a parte da vila que sobe, muro, vírgula. A parte da vila que desce. Agora, vou botar dentro dessas casas números inteiros e frações para ver quem lê certo. E o Visconde pôs nas casas estes números: 443, 525, 413, vírgula, 5, 8, 4. Pedrinho, que havia prestado muita atenção, leu incontinente: 743.525.413 unidades, vírgula, 5 décimos, 8 centésimos e 4 milésimos. Bravo, disse. Isso mesmo! Agora, Narizinho, escreva 46 centésimos. Narizinho escreveu 0,46. Muito bem! E você, Emília, escreva 579 milésimos. Emília encrencou. Quis inventar um jeito diferente e atrapalhou-se. Adiante, exclamou o Visconde. Você, Quindim? Quindim desenhou no ar com o chifre um número assim: 0,579. Muito bem. E agora a dona Benta vai escrever 3 inteiros e 5.378 décimos de milésimos. Dona Benta riu e escreveu na areia com o dedo este número: 3,5.378. Muito bem! Está mais sabido. Agora vamos ver como se reduzem frações decimais à mesma denominação. O que quer dizer denominação? Quer dizer frações da mesma casa. Mesma casa. 0,24 e 0,35 são da mesma denominação, porque ambas são da casa dos centésimos. 0,671 e 0,987 são da mesma denominação, porque ambas são da casa dos milésimos. Sabido. Passe adiante, gritou Pedrinho. Muito bem. Para reduzir frações decimais, a mesma denominação, basta encher de zeros os vazios. Reduza essas, Pedrinho, e escreveu 0,6, 0,352, 0,15, 0,7. Pedrinho encheu os zeros. Assim, 0,600,
0,352, 0,150, 0,700. Muito bem. Lá em cima, temos em primeiro lugar 0,6, ou 6 décimos. E aqui embaixo temos esse 0,6 transformado em 0,600, ou 600 milésimos, o que dá na mesma. Ficou o 0,6 com denominação diferente, mas conservou o mesmo valor. Então, pessoal, conservou o mesmo valor. Porque tanto faz dizer 6 décimos como 600 milésimos. O mesmo se dá com as outras. O Visconde engoliu um pigarro e continuou. Como estão vendo, a vírgula é a mandona dos números decimais. Tudo depende dela. Se muda de lugar, o número muda de valor. Se temos, por exemplo, 4,38, 4 inteiros e 38 centésimos, mudando uma casa para a direita, ficaremos com 43,8, 43 inteiros e 8 décimos. E dando a vírgula uma casa para a esquerda, quis dizer a menina. Nesse caso, o número fica 0,438 e lê-se 438 milésimos. Quer dizer que, mudando a vírgula para a direita, o número aumenta. Mudando a vírgula para a esquerda, diminui? Exatamente. Mudando uma casa para a direita, o número fica 10 vezes maior. Mudando duas casas, o número fica 100 vezes maior. Mudando 3 casas, o número fica 1000 vezes maior. Agora, mudando-se uma casa, 2 casas ou 3 casas para a esquerda, dá-se o contrário. O número diminui, tornando-se 10, 100 ou 1000 vezes menor. Que danadinha tal vírgula! Exclamou Emília. Vou fazer amizade com ela, pois vejo que se trata de uma criatura poderosa. Vamos lá, pessoal. Então, acho que eu preciso voltar pro mundo lá de fora e sair desse livro. Esperem um segundinho. Ai, voltei. Gente, a Emília já estava me deixando atordoada. E aí, o que vocês acharam? Reconheceram os números decimais? Onde mais nós podemos usar os números decimais? Todo mundo acha que os números decimais são super difíceis, não é mesmo? Mas eu vou contar um segredinho para vocês. Quem nunca mexeu com moedas? Quem nunca pagou uma conta, ou quis um jogo, ou comprou um lanche em que o valor tinha centavos? Quem nunca? Então, você não pode me dizer que você não sabe o que são números decimais. Todas as vezes que trabalhamos com moedas, nós estamos trabalhando com os números decimais. Da mesma forma que a Emília nos disse que os números antes da vírgula, ou seja, temos um muro que divide os nossos 2 condomínios. Este muro, a vírgula. No primeiro condomínio, os nossos números, eles vão
subindo. Depois da vírgula, os nossos números vão descendo. Primeira coisa que não podemos esquecer. Segunda coisa que não podemos esquecer. Os números decimais, eles podem ser completados como o Pedrinho fez, colocando um monte de zero. E ele não muda. Quem é a mandona? É a vírgula. A vírgula, mudando de lugar, é que muda o valor do nosso número. Então, hoje, eu quero que vocês coloquem na cabecinha de vocês estes 3 pontos. O primeiro, temos 2 condomínios. A vírgula, o muro que divide. Antes da vírgula, os números, à medida que nós andamos as casas, eles vão crescendo. Depois da vírgula, depois do muro, à medida que nós vamos andando pelas casas, eles vão descendo. Segundo ponto, que eu não quero que vocês esqueçam. A vírgula é a mandona. Então, se eu colocar vários zeros depois da vírgula, ou vários zeros antes da vírgula, o número não muda. Inclusive, para eu poder verificar os números decimais, eu preciso colocar igual o Pedrinho fez. Vários zeros. Combinado? E a última coisa que eu quero que vocês não esqueçam, que quem manda é a vírgula. Então, se eu mudar a vírgula para o lado direito, o meu número sobe. E ele sobe de 10 em 10. 10, 100, 1000. E se eu andar com a vírgula para o lado esquerdo, o meu número diminui. E ele também diminui de 10 em 10. 10, 100, 1000. Combinado? Detalhe, existe uma outra forma de reconhecer os números decimais. E sabe onde nós encontramos? Na régua. Então, faça o seguinte. A missão de hoje é: peguem uma régua. Eu quero que vocês sinalizem na régua para a professora os seguintes números. 5,7. O número 7. E o número 8,95. Esses 3 números. Coloquem o desenho na régua do papel, coloquem os numerozinhos e identifiquem esses 3 números que a Procaren falou. Tire uma foto e mande para aquele e-mail que vocês já devem ter decorado. Como é mesmo o e-mail da Procaren? karenb@colégiometropolitan.com.br. Espero que vocês se divirtam com essa história, que seja o comecinho para vocês entenderem o quanto é importante os números decimais. Os números decimais estão presentes todos os dias da nossa vida. Nós trabalhamos com o dinheiro e o dinheiro pertence aos números decimais, então precisamos estar bem atentos. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com dinheiro, sendo notas e moedas. Uma atividade super legal. Mas, até lá, façam o que eu pedi, que é o desafio da régua. Combinado? A Procaren tá morrendo de saudade. Ela não vê a hora de estar com vocês. Mas, enquanto isso, ela deixa aquele beijo carinhoso, cheio de saudade de vocês. Combinado?